Quando eu lido com comportamento, e aí eu lido com comportamento e dor, vamos colocar assim. Então eu vou colocar no mesmo bloco comportamento, dor e hábitos de vida. Então imagina que assim, para você sair do buraco, eu preciso que você esteja no fundo do poço, certo? Então o que acontece? Se o Júnior vem no meu consultório e você está caindo em queda livre dentro do poço, por exemplo, eu vou chegar para você e falar bem assim, Júnior, para você sair do poço, eu preciso que você tome impulsão para poder sair. Cara, você não vai entender o que eu tô falando. Você ainda está em queda livre. Agora, se eu encontro o Jair na merda, no fundo do poço, lá, bicho, ele tá sentindo o pé com a lama lá. Eu falo, Jair, isso que você tá é o fundo do poço. Você vai soltar os pesos que você tá carregando, hábitos ruins, alimentação, sedentarismo, vícios e tudo, você vai ficar mais leve, você vai pegar o máximo de impulsão que você quer para você poder subir. Então, por exemplo, tem paciente meu que eu falo a primeira vez, ele volta 2 anos depois, cara. Falou, cara, eu demorei 2 anos para entender o que você falou. É fogo, bicho. É fogo. Eu tenho isso. vários pacientes assim. E tem pacientes que, assim, quando a gente lida com gente, vão ter pessoas que vão me achar bom, pessoas que vão me achar mais ou menos, e pessoas que vão me achar ruim. E algumas Então, vão te detestar. Exato. Então, assim, eu tenho que estar bem resolvido porque eu sou extremamente crítico comigo e uma garantia que eu sempre falo é, cara, eu vou me doar 100% pra gente poder trabalhar. Agora, quando a gente lida com performance, a relação que a gente tem de cada caixinha dessa não é uma relação aritmética. Eu não somo tudo e divido pelo número de fatores. Então, por exemplo, quando eu lido com dor, eu tenho que trabalhar com alimentação, atividade física, qualidade do sono, a parte emocional e a minha habilidade. Então, eu vou trabalhar com 5 esferas. Então, para eu ter 100% de resultado, eu posso pegar tudo, somar e dividir por 5. Em teoria, vai dar a mesma coisa que eu multiplicar tudo por 1. Só que o que acontece? A relação que a gente tem entre esses fatores, ela é uma relação que se comporta como juros composto. Então, se eu pego, olha, eu, Daniel, vou me dedicar sempre 100%. Então, eu não aceito o seu viés de equação. Agora, se você se dedicar mais ou menos à sua alimentação, 50% da sua atividade física, 50% da sua qualidade do sono e 50% da sua atividade emocional, se você multiplicar isso tudo, dá 7% de sucesso de tratamento, mesmo sendo 50%. Então, exatamente. Então, quando você entende essa taxa de sucesso de tratamento, que é uma taxa estimada de sucesso, você é mais importante do que eu. Então, eu preciso que você entenda que, cara... peso 4 na equação. Exatamente. Então, se você, por exemplo, chega e eu falo, olha só, Júnior, existe uma quantidade máxima de músculo que eu consigo ganhar por mês. E é o ganho de gordura, o céu é o limite. Essa matemática, ela precisa existir. Porque eu sei hoje que mais ou menos a cada 7, 8 mil calorias em excesso que eu jogo em você, aquilo vira 1 quilo de gordura. Músculo não. Então, se você pega, por exemplo, intuitivamente, você fala, cara, eu vou ficar sem comer segunda, terça, quarta, quinta. Aí na sexta você já fala bem assim, cara, eu acho que eu mereço sábado sem fio, pé na jaca, domingo vem o remorso. Se eu faço uma média da sua taxa metabólica durante a semana, deu ruim do mesmo jeito. Então, assim, hoje eu vejo que, assim, existem várias modalidades de dieta, existem várias modalidades de treinamento, existem vários, só que eu advogo que primeiro você precisa conhecer o seu ritmo. Por quê? Vai existir uma briga eterna entre você, mente do Júnior, e você, carcaça do Júnior. Até você morrer. Então, essa briga é constante. Se você não estiver conseguindo entender entre vocês, por quê? Todos nós, quando diminuímos, por exemplo, o ritmo de treino, você enfia o pé na jaca e come um pouco mais, você dorme um pouco menos do que deve, o que vai acontecer? Você vai ter sintoma de ansiedade, você vai ter sintoma de autorreprovação. Só que quando você entende o seu jogo, você fala, cara, eu preciso voltar pro ritmo. Eu preciso voltar pro prumo. Então, por exemplo, eu já conheci o Jair para trás, na época que você precisou operar. A cirurgia, você precisa ficar um repouso relacionado à cirurgia. Você perde músculo. A cabeça fica maluca. É batata, não adianta. Com certeza. Uma batata. Com certeza. Entendeu? Então, assim, quando eu entendo isso, por isso que, assim,
O grande brilhantismo do podcast que eu acho hoje é justamente quebrar esses muros. Então você vai ver pessoas do seu dia a dia conversando sobre temas comuns para dar esse clique. Eu preciso desse clique. E falar bem assim, cara, o jogo é esse. Eu dependo dos meus hábitos para o jogo acontecer. Porque hoje, por exemplo, se eu tenho doenças do hábito de vida e você, por exemplo, é um cara que ronca e tem apneia do sono, você pode ter um AVC. Aí você fala, cara, isso fui eu que construí? Foi, por falta de orientação, às vezes você fez involuntariamente, mas foi. Ou eu fiz um movimento anormal porque eu vi o Jair fazendo um agachamento com um monte de corrente nas costas, eu falei, cara, eu vou meter uma corrente dessa. O que vai dar? Merda. E não é matemática, não é mágica, cara, é lógica. O problema é que a galera não quer o tempo necessário para aquilo acontecer. Ele quer o like.